Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desse domingão, como sempre com muitas informações pra vocês. Então, ó, dedo no like que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Terça-feira agora tem Vasco e River Plate pela Florida Tour. O Vasco joga na quinta-feira também pelo Campeonato Carioca. E você que quer fazer a sua aposta esportiva, stake.com. Se cadastra lá, utilize o meu cupom promocional Futebolaço, que você vai estar ajudando aqui o nosso canal e também, claro, tendo a melhor casa de apostas aí para poder apostar. A Stake.com é uma das gigantes mundiais, patrocinadora oficial do UFC e do Everton da Inglaterra. As odds deles são muito boas e o cardápio variado. Além de futebol, você tem tênis, NFL e também jogos de cassino online e muita variedade de esportes aí para jogar. Como, por exemplo, variedade em cardápio de futebol. Tem campeonato brasileiro, tem campeonatos estaduais, Copa do Brasil, esses jogos agora amistosos do Vasco. Então você pode apostar. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Vou começar o vídeo aí com uma análise, tá? Eu sei que a minha opinião pode ser um pouco impopular, mas eu nunca estou preocupado com a popularidade da minha opinião, mas sim falar aquilo que eu penso. O meu compromisso é com o meu caráter e com a minha cabeça, então eu sempre falo aquilo que eu penso, nem sempre vou agradar a todos que me assistem. E o que eu queria trazer para vocês, enquanto eu vou falando, eu vou deixar passando para vocês uma arte que houve essa discussão no programa da ESPN, eu não me recordo exatamente qual foi o programa agora, mas enfim, tá passando aí para vocês na tela o comparativo da venda do Andrei Santos, do André Gomes e também do João Gomes, desculpa, e do Danilo, volante do Palmeiras. 3 jogadores volantes que jogam como segundo volante e também jogadores aí brasileiros, né? O Andrei tem 18 anos, o Danilo tem 21 e o João Gomes também tem 21. Então, os dois jogadores aí do Flamengo e do Palmeiras, 3 anos mais velho do que o jogador do Vasco. Todos eles volantes e saíram os valores, não oficial, tá? Pelo menos do Vasco. Eu tô um tempão falando que vou formar minha opinião melhor e viria trazer para vocês, enquanto o Vasco trouxesse a sua versão informando o valor. Mas aparentemente não vai ficar público, mas ainda assim dá pra gente fazer uma análise, pegando como parâmetro o Danilo e o João Gomes. E aqui já abre um parênteses pro seguinte: esquece, tira da cabeça que volante não vai ser vendido por 30, 35, 40 milhões de euros. Não vai. Volante tem um valor de mercado mais baixo do que meia e também atacante, seja ele de área ou de beirada, tá bom? Então é aquela utopia, era utopia achar que o Andrei ou qualquer jogador que seja volante, que ele vai ser vendido por 30, 35, 40 milhões de euros. Tanto é que os dois clubes mais ricos do país venderam as suas maiores promessas atuando no futebol profissional na mesma posição por valores similares. O Danilo foi vendido por 20 milhões de euros ao Nottingham Forest da Premier League, e o João Gomes do Flamengo, que é o clube mais rico hoje do Brasil, foi vendido por 17 milhões de euros ao Wolverhampton. Eu vou trazer para vocês aqui o que esses jogadores têm de cartel, qual é aí o currículo deles até eles serem vendidos. O Danilo tem 141 jogos com a camisa do Palmeiras. É um jogador extremamente já experimentado. Foi 2 vezes campeão da Libertadores, 1 vez campeão brasileiro, 1 vez campeão da Recopa, 1 vez campeão da Copa do Brasil e 1 vez campeão paulista. É um jogador com mais de 140 jogos, uma das principais equipes do país e multicampeão, vendido por 20 milhões de euros. E tinha gente achando que o Andrei teria que ser vendido por 35, 40 milhões. Não vai vender. Agora o João Gomes joga no clube mais rico do país. Os números similares, ele tem 122 jogos pelo Flamengo, 1 título de Libertadores, 1 título brasileiro, 1 título de Copa do Brasil, 1 título de Supercopa e 2 campeonatos cariocas. A diferença de títulos aqui
do Danilo pro João Gomes é que o Danilo tem uma Libertadores a mais e o João Gomes tem um estadual a mais. E o do Flamengo foi vendido por 17 milhões de euros. O Andrei Santos, que não temos valores oficiais do Vasco, tem jornalista que informa 12,5, que é o Vene Casagrande, tem jornalista que fala em 15, tem jornalista que fala em 20, né? E o GE que botou lá, né, de forma aberta, não citou valor, falou que os valores poderiam chegar a 40 milhões, na minha visão, puta de um chute, tá? Mas que seja entre 12,5 e 15, você tem que achar que foi um bom acordo, pegando como parâmetro que o Danilo foi o João Gomes foi 17 e o João Gomes foi 17 e o João Gomes foi 17 e o Danilo foi 20. Então os valores foram bons. E um detalhe importante também na negociação: o Andrei Santos renovou seu contrato com o Vasco sobre algumas condições. Que condições foram essas? Olha, não vou sair de graça, poderia fazer isso, mas não vou. Mas, ó, o acordo é o seguinte: eu até renovo, quero 30% para mim dos meus direitos econômicos, ou seja, 30% da negociação eu coloco no meu bolso, e a primeira proposta importante de um gigante europeu tem que vender. Ou aceita, ou eu não renovo. Lembrando que quem comeu mosca aqui, quem foi incompetente foi a associação, tá? A associação demorou a renovar o contrato do Andrei, o Andrei se valorizou demais, poderia inclusive sair de graça, e o jogador falou: de graça eu não saio, até renovo, mas com essas condições. E assim foi feita a renovação de contrato do Andrei. Em termos de clube, o Andrei pegou o melhor clube, ele foi para o Chelsea. O João Gomes, mesmo multicampeão, pegou um clube pequeno da Inglaterra, que é o Wolverhampton, um clube que está sempre jogando a primeira divisão da Premier League, mas não é um clube grande. E o Danilo, multicampeão pelo Palmeiras, também pegou um time pequeno, o Nottingham Forest, então um clube recém disputando primeira divisão da Premier League, o mesmo clube inclusive que foi o Gustavo Scarpa. Então, vide esse cenário: o Andrei é um jogador de 38 jogos, todos jogos pela segunda divisão e campeonato carioca, com apenas 38 jogos, no comparativo do Danilo, por exemplo, tem 141, ele tem 103 jogos a mais na carreira do que o Andrei, e campeão 2 vezes da Libertadores, brasileiro, Copa do Brasil. E a diferença, né, da venda aí foram 7,5 milhões de euros, considerando a valor mais baixo do que a imprensa notificou, porque tem valor de 12,5, 15, 20, tá? Não tô pegando mais baixo aqui pra gente comparar. Então, vide todo esse cenário narrado aí, a venda do Andrei foi boa. Dieguinho, a gente poderia conseguir mais dinheiro com o Andrei? Poderia. Em que cenário? O Andrei jogando esse ano a Série A pelo Vasco, terminando a temporada, o Vasco tendo um bom ano, ele provando realmente numa primeira divisão que ele é todo esse jogador e, além disso, jogando ainda mais. E quem sabe o Vasco ganhando algum título. Daria para vender por mais, mas isso não aconteceu pelo cenário que eu já expliquei para vocês. Como já existia esse acordo prévio entre o Vasco e os agentes do Andrei para poder vender ele caso chegasse uma proposta no sentido que eu narrei para vocês, então não teria como existir essa possibilidade dele jogar mais um ano, a não ser que não chegasse uma proposta como veio a do Chelsea, tá bom? Então, por esse cenário, a venda do Andrei não foi uma venda ruim. E o Vasco já está se calçando com as suas joias hoje dentro do elenco. Começou a renovar contrato de jogadores que aqui estão, coisa que a associação comeu mosca. O Vasco poderia sim ter feito mais grana pelo Andrei. Inclusive, me desagradou o jogador ter pego 30% para ele. Eu acho que ele já vai ganhar uma baita de uma grana lá na Europa e o Vasco tinha que ficar com 100% dos direitos do jogador. Mas, de novo, quando você está em desvantagem para fazer uma negociação, acabam acontecendo esse tipo de coisa. Beleza? E que fique de experiência aí, tá? O Vasco não vai vender nenhum volante por 30, 35, 40 milhões de euros. Isso pode acontecer com um atacante de beirada ou com um centroavante, mas ainda assim esse cara vai ter que ser considerado um novo
a nova grande estrela do futebol mundial que está surgindo no Brasil, que é o caso do Endrick, que está sendo vendido por uma fortuna. Eu não lembro exatamente agora, foram 60 milhões de euros, 40 milhões de euros, alguma coisa assim, porque ele é tratado a nível Neymar, é como enxergam o Endrick lá na Europa, tá bom? Enfim, então é isso, então fica de lição aí pra gente aprender um pouco com a situação toda, mas tá feito o registro aí, tá bom? Da minha opinião a respeito aí do comparativo da venda do Andrei com os outros jogadores. Fiquei de dar a minha opinião, agora até com a venda do João Gomes e do Danilo, acho que deu para formar um pouco melhor a opinião. Mas enfim, não sou dono da razão, é só a minha opinião, não sou mais inteligente nem menos inteligente que ninguém, e não tô certo, também não tô errado, é só a minha opinião. Você tem o direito de ter a sua, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento, quem volta mais, tamo junto, valeu, fui!